Senhores, essa semana foi final do Brasileirão, muito atribulado. A gente vai começar falando sobre o Brasileirão, mas antes disso, galera que já tá na live aí, pô, curte, comenta, fica à vontade para comentar, tá? É, durante a transmissão, durante a live, a gente vai falando um pouco sobre o que vocês estão escrevendo e fiquem à vontade, tá? Sinceramente, faz parte da nossa live que vocês participem, porque sempre vão trazer comentários muito bons e que vão auxiliar a gente a cada vez mais conversar mais sobre o assunto, ou às vezes a gente esquece uma coisa, vocês lembram, e aí vai discorrendo tudo. Então curtam, compartilhem, manda lá para uma galera que vocês acham que vai curtir o conteúdo que a gente está fazendo e comentem também, tá? Então, primeiro de tudo, Brasileirão. Eu queria que vocês falassem um pouco enquanto eu coloco aqui na tela o, o resultado final do Brasileirão, o que vocês acharam do campeonato em si, dessa última rodada? O que vocês acharam? O que vocês querem falar, na verdade? Posso começar? À Pode. vontade, Sr. Não, Becker. começa tu. Vou deixar, te dar essa Não, honra. você que é o Colorado, vai lá, comece, discorra a Tá. sua O alegria. choro. Não, alegria não, né? Tristeza, mas, ó, foi um campeonato. Eu vou falar primeiro no geral, tipo assim, foi um campeonato que tava muito interessante, porém o jeito que terminou foi desinteressante, mas no geral, não torcendo pra nenhum time. Porém, quer Uhum, dizer, não torcendo não, é que eu tô falando que, por exemplo, o Botafogo ele começou, pô, o Botafogo começou foi maluquice, né? Talvez vocês podem me corrigir se eu estiver errado, mas foi a maior gap, né, que teve no futebol mundial de pontos corridos. Eu uhum, acho que tô certo, né? Aí, pô, isso aí é sensacional, ainda mais eles que voltaram da Série B, então se eles ganhassem seria uma coisa muito legal. Então o campeonato ele começou prometendo bastante, vendo no geral, né? Obviamente que eu sou colorado, pra mim isso não é legal, mas vendo no geral começou interessante, mas daí terminar com o Palmeiras, não tirando o mérito do Palmeiras, tipo, não é porque o Botafogo pipocou que sobrou pro Palmeiras. Obviamente o Botafogo pipocou, mas o Palmeiras teve a capacidade e tal, assim como o Grêmio teve, com 2 pontos a menos e tal. Mas do jeito que terminou, eu acho que poderia ter ficado com o Botafogo. Mas acontece, eles tiveram. Gente saiu e tal, o time foi deslanchando e. Agora já pra parte do meu time que sou colorado, aí é maluquice, né? A gente começou mal, aí a Libertadores encobriu isso, e daí quando a Libertadores acabou, a gente viu que tava pior ainda. E quase caiu também, né? É que não tem muito o que eu falar sobre o meu time, que foi uma merda. Porém, no campeonato em geral foi interessante, um pouquinho só. Se o Palmeiras não tivesse ganhado, seria mais legal. Quer dizer, aí ficaria com o Grêmio também, né? Então, então foi ok, assim, foi interessante. Poderia ser melhor. Rafa, No quer início falar alguma parecia que coisa? tava ruim, no final parecia que tava no início e foi tudo desandando, É, Super Becker. o Botafogo, ele meio que trouxe ali no início aquela coisa, tipo assim, pô, o Botafogo tá jogando, né? Do nada, assim, é aquela zebra, tipo 2004, né? Só que não funcionou muito. Talvez ano que vem, é 2024, aí fica 20 anos aí, volta a zebra aí, mas poderia ter sido melhor. Como eu acho que eu tava conversando com o Ricardo fazia uns dias aí, que foi, como você falou, uma das maiores pipocadas dos últimos anos, mas assim, que mais me traz à mente é 2020, né, com o São Paulo, que abri- chegou na metade do campeonato, tá em primeiro lugar e depois morreu. É a famosa Coca-Cola de 3 litros, né? Foi Perdendo perdendo gás. gás. E, Essa aí é boa. então, como você falou, né, também, tiraram o técnico ali, foi o que corroborou muito, né, para derrubar o time ali, que já estava acostumado com o modo de jogar, até se adaptar a outro, e se adaptar a outro, e acabou que o Palmeiras, né, se embalou, como dizem, né, reforçou o pacto e ganhou de novo mais o título aí. Para a tabela. Então, a tabela do Brasileirão.
ela acabou com o Palmeiras em primeiro, como o Becker já falou, 70 pontos. Grêmio em segundo com 68, Atlético Mineiro em 66. Flamengo também com 66, fechando ali o G4. Os 4 que vão direto para a Libertadores. Aí tem toda a continuidade da tabela. E chegando ali na zona de rebaixamento, a gente tem o Santos, caindo pela primeira vez, com 17 pontos. Goiás com 43 pontos, o Santos. 18º Goiás com 38. Coritiba em 19º com 30. E América Mineiro com 24 pontos. Vocês falaram bastante da parte de cima da tabela. Vocês podem comentar um pouco da parte de baixo em relação a Santos, Goiás, Coritiba e América que foram rebaixados? Então, vou começar então, porque o Becker tá pensativo ali. Para mim, né, primeira coisa, o Santos não foi uma surpresa de ser rebaixado. Claro que, assim, é surpresa porque é um time que nunca tinha sido rebaixado e ser rebaixado pela primeira vez Sim. é uma surpresa, mas não surpreendeu muito, porque foi um ano complicado e que. Como é que eu posso dizer? Meio que. Não posso dizer que mereceu, mas com tudo que aconteceu, é entendível que tenha caído. O Goiás, o Coxa e o América foram times que a gente viu que não, não conseguiram render nessa temporada, são times mais fracos, né? Dá para dizer realmente, e entendível bastante para eles caírem. E o que eu achei mais legal, né, que o mais louco, além, né, da disputa ali, fora o Palmeiras, né, dos primeiros ali, que ficou entre Grêmio, Atlético, Flamengo, Botafogo, e o Bragantino, né, que ficou meio correndo por fora, mas assim, nos últimos momentos, ninguém queria saber, né, lá da parte do topo da tabela, a gente queria saber quem ia cair, então, meia-noite lá, acabando o jogo, qualquer jogo, a gente de olho para ver quem vai cair, tentando fazer cálculo matemático aleatório para ver quem se salva, quem não se salva, e no final caiu o Santos, que ano passado, né, ó, infelizmente perderam o Pelé, desse ano perderam a primeira divisão. Então, E justo grandes. no Brasileirão, que é o nome que eles deram, né? Brasileirão Rei Pelé, depois que o Pelé acabou falecendo e o Santos foi de vez. Achei que Becker, tinha sido rebatizado a Copa do Brasil, não, foi o. Ah, talvez a Copa Brasileirão. do Brasil também. Não sei, mas o brasileiro eles estavam chamando de Brasileirão Rei Pelé. Ou Brasileirão Rei. Becker, o que tu acha dos rebaixados ali? Olha, me surpreende o último colocado. Eu acho que o América ele não deveria estar ali, porque eles têm um time relativamente, não diria bom, mas é um time forte, não forte de elenco, mas é um time interessante. Uhum. Que acho que, por exemplo, eu acho o Goiás menos time que o América, mas querendo ou não, os pontos dizem o contrário ali. Porém, não em último, acho que o América deveria estar. E o Santos foi o que o Amorim falou, eles já. É até engraçado, né? Porque, pô, há 4 anos atrás, 3 anos atrás, foi 3? 3 anos atrás, dependendo da época. 2020, enfim. O Uhum. Santos estava ali para ganhar Libertadores. Em Então, 2020 ele foi vice e da daí, Libertadores e 19 do Brasileiro. então, tipo, dá 3 anos, meio que o mundo vira, porque ano que vem eles não vão ter Copa do Brasil, eles não vão ter Libertadores, óbvio, muito menos Sula também, então só vai ficar o estadual, que é o Paulistão, e o Brasileirão, Série B no caso. E os outros dois, Goiás e Curitiba, pra falar a verdade, eu não acompanhei muito. Não, Uhum. não sei como é que anda o nível de futebol deles. Eu É foda o Santos cair. Tipo, eu não torço pra nem ele, nem, por exemplo, o Bahia ou o Vasco da Gama, mas acho que o Vasco e o. É que o Vasco ele já caiu várias vezes, né? 4. É que eu ia falar que é muito mais fácil e mais lógico pra mim o Vasco cair do que o Santos. Porém, não apresentou um futebol interessante. Não teve desculpa de estar focado em outro campeonato. Por exemplo, o América teve a Copa do Brasil, que foi interessante para eles, conseguiram arrecadar um dinheiro bacana e tal. Mas eu acho que o América não deveria estar ali e o Santos não é que merecia, mas já tá
cutucando ali, né? Já tá pedindo pra cair faz 2 aninhos já. E os outros 2 eu não sei opinar muito porque eu não acompanhei. A questão ali que eu queria ressaltar é que, assim, vocês falaram, o foco de rebaixamento é o Santos, né? Não tem como, justamente porque ele era um dos poucos que nunca caiu, né? Então, ele, São Paulo, Flamengo e daí a gente considerando o Cuiabá, que chegou há pouco tempo, ele tá, pô, ele faz parte do folclore, né, dos times, fazia, né, dos times que nunca tinham caído. Então, isso faz muita diferença, porque a gente observa de uma forma diferente para o time que era tradicional, né? O time que ele vem por gerações, né? O Santos a gente pode considerar assim. A gente teve o Santos de Pelé, né? E diversos outros jogadores daquela época. A gente teve a geração do Neymar, né? Junto com mais agora, Isso. né? A gente teve antes o Robinho, o Elano, o Diego, onde o Santos ele sempre estava disputando alguma coisa, né? O Becker até lembrou de 2020, que foi o último grande ano do Santos, né? Depois disso ele vem sofrendo bastante tanto no Campeonato Paulista, Copa do Brasil e daí também no Brasileirão. E isso vem atrapalhando bastante o Santos, né?